Filipinas, 6 de novembro de 2012, início da manhã. Na Avenida 18, em Quezon City, moradores locais a caminho do trabalho se depararam com o corpo de uma jovem. Ela estava sem sapatos e sem bolsa, vestia um top branco e leggings azuis. Ela não portava nenhum documento. No rosto dela havia uma expressão congelada de medo e os olhos estavam abertos. Os policiais que chegaram ao local imediatamente isolaram a área e chamaram o perito legista. A inspeção do corpo deixou claro de imediato: a morte não foi acidental. A vítima recebeu 5 tiros na cabeça. Havia marcas de agressão por todo o corpo, hematomas, escoriações, equimoses. Lesões especialmente graves foram registradas na região pélvica, o que levou a suspeitar de violência sexual. Não havia passaporte, telefone nem chaves. O único objeto que ela segurava na mão era um saco de papel do McDonald's. No local também foi encontrado um recibo descartado do mesmo estabelecimento. Os moradores vizinhos ao local onde o corpo foi encontrado deram os primeiros depoimentos. Várias pessoas confirmaram que por volta das 5 da manhã ouviram tiros. Outros viram um SUV escuro saindo do local do incidente em alta velocidade. Uma das testemunhas afirmou que dispararam do interior do carro contra a jovem que já estava caída. 2 testemunhas conseguiram memorizar parte da placa do carro. Essas informações imediatamente se tornaram fundamentais no início da investigação. Os peritos criminais da polícia não removeram o corpo imediatamente para preservar ao máximo os vestígios. No entanto, já nas primeiras horas, não só policiais, mas também transeuntes, jornalistas e fotógrafos se reuniram ao redor do local do crime. Alguém filmava o que acontecia com o celular. A investigação começou com inúmeras perguntas. Quem é ela? Por que ela estava aqui? Quem poderia ter matado a jovem? A polícia ainda não tinha respostas, mas o recibo encontrado e os depoimentos das testemunhas imediatamente indicaram as linhas de investigação a serem seguidas. Na noite de 5 de novembro de 2012, Julie Ann Rodelos, de 20 anos, saiu de casa na cidade de Las Piñas. Ela morava com a família e sua saída não causou preocupação. A jovem costumava ficar até tarde em gravações ou dormir na casa de amigos. Desta vez, ela foi encontrar uma amiga próxima, Althea Altamirano, com quem havia brigado anteriormente. Julie esperava restabelecer a amizade. O motivo foi um convite para uma suposta reunião profissional. Althea prometeu apresentá-la a um potencial empregador do ramo de moda. Julie se preparou cuidadosamente, escolheu um top branco e leggings azuis, fez maquiagem. Por volta das 18 horas, ela se despediu da mãe e dos irmãos mais novos, dizendo que voltaria tarde. Elas combinaram de se encontrar em um dos maiores shoppings do subúrbio de Pasay. Lá, as garotas assistiram a um filme. Nada do que estava acontecendo levantava suspeitas. Um passeio, cinema, conversas. Mais tarde, eles deixaram o prédio e pegaram um táxi. Foram até o local onde, segundo Althea, deveria acontecer o contato com o cliente. Ao chegarem, caminharam calmamente pela avenida. Por volta das 22h30, um utilitário escuro parou próximo ao cruzamento com a rua Gil Puert. 2 homens saltaram do carro, agarraram Julie e a empurraram à força para dentro do veículo. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Althea, que estava ao lado, não ofereceu resistência. A bolsa e os sapatos de Julie ficaram caídos no asfalto. O utilitário fugiu do local em alta velocidade. Em estado de choque, Althea permaneceu no local. Ela segurava os pertences de Julie, chorava e chamou a atenção de policiais que passavam. Eles lhe sugeriram ir até a delegacia. Lá, ela deu um depoimento confuso, afirmando que sua amiga havia sido sequestrada por desconhecidos. Segundo ela, o ataque foi repentino e ela não conseguiu ver o carro direito, exceto que era um grande utilitário preto. Ela afirmou que ninguém tentou sequestrá-la. Após o interrogatório na delegacia, por volta da 1 da manhã, Althea enviou uma mensagem ao namorado pedindo que fosse buscá-la. Ele chegou junto com o pai e eles a levaram para casa em Cavite. Althea não procurou atendimento médico e não voltou à delegacia. No dia seguinte, ela parou de atender as ligações da polícia. Quando o desaparecimento de Julie foi confirmado, os familiares começaram as buscas. Althea, naquele momento, já estava evitando o contato com a polícia. Mais tarde, seus familiares afirmaram que ela temia por sua vida. No entanto, a investigação registrou contradições significativas em seu depoimento.
ela não contou sobre o acordo com Julie para se encontrarem, escondeu informações sobre os planos de um contato profissional e não revelou o nome do namorado, cujo carro foi usado no sequestro. A versão de Althea, na fase inicial, excluía qualquer motivo para o sequestro de Julie, e só os acontecimentos posteriores começaram a revelar gradualmente o verdadeiro desenrolar dos fatos. Julie Enradelis nasceu em 14 de julho de 1992 e cresceu em uma família pobre, mas unida, na cidade de Las Pinas, no sul da metrópole de Manila. A família tinha 6 filhos. A mãe, Luz, preparava comida caseira por encomenda para dar aos filhos uma chance de um futuro melhor. O pai não estava presente na família. Nada se sabia sobre ele, exceto que ele não participava de forma alguma da vida da família. Apesar da difícil situação financeira da família, Julie recebeu toda a atenção e apoio dos parentes. Desde cedo, ela era determinada e responsável. A escolha da especialidade, gestão hoteleira e de restaurantes em uma universidade particular, foi consciente. No entanto, o alto custo dos estudos a obrigava a interromper a faculdade. Para continuar seus estudos, Julie começou a trabalhar meio período. A decisão de entrar para o mundo da moda não foi motivada pelo desejo de fama, mas sim pela necessidade de pagar os estudos. A primeira oportunidade surgiu graças ao contato com uma garota da indústria, o que levou à participação em sessões de fotos publicitárias e convites para canais de televisão. A carreira de Julie foi bem-sucedida. Ela participou de ensaios fotográficos para revistas masculinas populares. Sua aparência, disciplina e profissionalismo permitiam que ela contasse com uma renda estável. Apesar da concorrência, Julie continuava entre as modelos promissoras, conciliando sessões de fotos e estudos. Althea Altamirano, uma amiga 3 anos mais velha, desempenhou um papel significativo em sua carreira. Ela era natural da cidade de Cavite. Ela também começou a carreira de modelo e, até 2012, já havia alcançado certo reconhecimento. Seu nome apareceu nas páginas de revistas em setembro do mesmo ano, onde foi nomeada a Amiga do Mês. No seu círculo social, ela era vista como uma jovem ambiciosa, ativa e determinada. Mas por trás do sucesso aparente, havia circunstâncias pessoais que ela escondia cuidadosamente dos colegas. Althea era mãe de 2 filhos. Ela não divulgava esse fato, entendendo como isso poderia prejudicar sua imagem de modelo jovem e livre. Althea e Julie se conheciam há muitos anos, e seu relacionamento parecia muito próximo para quem via de fora. Julie confiava nela, porém, com o tempo, a situação mudou quando Julie se tornou mais requisitada. Isso causou tensão na relação entre as amigas. Aos olhos de Althea, a amiga começou a parecer uma rival. Além disso, começou a circular entre as modelos a informação de que Althea era mãe de 2 filhos. Althea suspeitava que Julie havia passado essa informação e encarou isso como uma traição. Esse episódio se tornou um ponto de virada no relacionamento delas. O ciúme velado se transformou em irritação, depois em um conflito que elas não discutiram abertamente. O ciúme e o medo de perder espaço na indústria levaram Althea a buscar apoio em seu namorado, Jara. Jara tinha 32 anos, era dono de um estúdio de tatuagem em Quezon City e não tinha ligações oficiais com o mundo da moda. Sabe-se que ele era conhecido por seu comportamento agressivo. Segundo a própria Althea, certa vez ele apontou uma arma para ela durante uma briga. Ela interpretou isso como uma ameaça, mas mesmo assim não terminou o relacionamento. Foi justamente Jara quem sugeriu assustar Julie, para que, segundo ele, ela entendesse com quem estava lidando. A ideia era simular um ataque, sem causar consequências graves. Althea, sem um plano claro e sem perceber no que isso poderia resultar, não se opôs. As decisões que ela tomou naquele momento se tornaram cruciais. Foi ela quem escolheu o momento, passou as coordenadas, levou Julie ao local combinado e não fez nada durante o ataque. Nenhuma dessas etapas não foi algo espontâneo. Logo após o sequestro, Julie foi levada para um bairro residencial de Quezon City, em um local chamado Salan Camp Oud, na rua Lanao. Era uma área fechada, densamente povoada, habitada principalmente por famílias muçulmanas. O local exato para onde a garota foi levada era uma casa particular, usada como esconderijo temporário. Dentro estavam vários homens ligados a Zar, que não escondiam sua participação. Tudo o que acontecia havia sido planejado com antecedência, e cada um tinha seu papel. De acordo com os autos do processo, a primeira pessoa a isolar Julie foi um homem chamado Efrem.
Ele a levou para um quarto separado, e logo depois começaram a ouvir-se gritos e pedidos de socorro vindos de trás da porta. Um dos participantes, Gemar, declarou posteriormente que ouviu esses sons, mas não interveio. A partir desse momento, a violência tornou-se física. Segundo os depoimentos, inicialmente foi Efrem quem agiu, permanecendo no quarto com a vítima por um longo tempo. Foi constatado que ela foi espancada e submetida à violência íntima. Mais tarde, chegou ao local um homem chamado Aldous, um indivíduo que os próprios participantes descreviam como perigoso e imprevisível. Ele não fazia parte do círculo inicial de confiança, mas foi convidado sem o consentimento dos demais. No momento da chegada dele, estavam na casa Gemar, Bob, Abdili e outros homens. Aldous estava armado com uma pistola calibre 45. Ele rapidamente avaliou a situação, ignorou as objeções e declarou que pretendia abusar da garota antes que ela fosse eliminada. Ninguém presente tentou detê-lo. A presença de Aldous mudou radicalmente o curso dos acontecimentos. Ele não via a situação como uma intimidação temporária. Pelo seu comportamento, ficava claro que ele não planejava deixar a garota viva. Quando Zar voltou para casa algum tempo depois de ir ao McDonald's, foi informado de que Aldous e Efrem já haviam abusado de Julie. Ela estava em estado de choque, incapaz de resistir e mal conseguia falar. Zar avaliou os riscos e tomou uma decisão. Segundo testemunhas, ele declarou: "Ela precisa ser eliminada." Quando Zar saiu de casa, Aldous se aproximou da garota e disse que a levariam para casa. Ela acreditou e agradeceu, mas ela não sabia que era uma mentira. Naquele momento, os envolvidos já discutiam onde exatamente se livrar do corpo. Gemar, sentindo que a situação estava fugindo do acordo inicial, deixou a casa. Mais tarde, ele se tornou uma testemunha-chave. Os participantes restantes levaram o plano até o fim. A investigação, posteriormente, estabeleceu que foi Aldous quem atirou primeiro em Julie. Depois dele, Efrem atirou. Eles usaram armas de fogo que haviam levado consigo de propósito. De madrugada, por volta das 5 da manhã, o corpo de Julie foi colocado em um Mitsubishi Montero e levado da rua Lanao. O destino final foi o bairro de Quezon City, Avenida 18, casa número 121. O carro parou por alguns segundos. A jovem foi puxada para fora e jogada em uma vala. A identificação ocorreu mais tarde, no mesmo dia. A família, preocupada com a ausência de Julie após o encontro com uma amiga à noite, começou a procurá-la. Na manhã de 6 de novembro, depois que o corpo encontrado na vala foi noticiado, a mãe de Lois e um dos irmãos foram ao necrotério. Os pertences encontrados no local coincidiam com o que Julie usava no dia do desaparecimento. A confirmação final veio da mãe. A falecida era sua filha. Para a família, foi um choque. Julie nunca havia desaparecido sem avisar. Ela sempre avisava, mesmo quando passava a noite fora de casa. Desta vez não houve nenhuma mensagem. Os familiares tentaram entrar em contato com Althea, mas ela não respondeu. Foi exatamente nesse momento que a polícia registrou pela primeira vez a ligação entre a vítima, Althea e Zar. No dia seguinte à descoberta do corpo de Julie, os investigadores da divisão criminal começaram a examinar as principais evidências. Um dos primeiros passos foi analisar o recibo do McDonald's encontrado próximo ao corpo. Com base no horário da compra, a polícia solicitou as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento. Nas imagens aparece um homem de estatura mediana, com tatuagens, fazendo um pedido para viagem por volta das 2 da manhã. O rosto está claramente visível. Ao mesmo tempo, estão sendo verificadas as informações sobre o veículo. Testemunhas relataram um SUV preto, presumivelmente um Mitsubishi Montero, e 2 testemunhas lembraram parcialmente a placa do veículo. Com base nessas informações, a investigação descobriu que o carro estava registrado em nome de uma certa Rosalina Kiambal. Ao verificar, constatou-se que o veículo era usado regularmente por seu filho, Fernando Kiambal Jr., conhecido como Jar. Assim, Jar passa a ser o principal suspeito. No dia 9 de novembro, começa a vigilância da casa da família Kiambal. Jar não é visto, mas no dia 10 de novembro, por volta das 18 horas, os agentes registram a saída de um veículo do terreno do pai do suspeito. Ele entra em uma Toyota Innova preta, pega roupas para trocar e segue em direção ao noroeste. A vigilância continua. 1 hora depois, o carro para em uma parte remota da província, na vila de Apolite. Fernando, o pai de Jar, entra em uma cabana tradicional filipina. Perto da construção está o mesmo Mitsubishi Montero, que está registrado no nome da mãe de Jar.
Os policiais entram na casa. Dentro estão Jar e Althea. Eles não oferecem nenhuma resistência. Nenhuma arma foi encontrada durante a detenção. Mas o simples fato de estarem sendo procurados, a presença do carro, a correspondência das imagens das câmeras e a ligação com a vítima permitem que sejam presos. Uma equipe de investigação é chamada ao local. Os suspeitos são levados para a delegacia para serem interrogados. Paralelamente, o Departamento de Investigação de Crimes organiza uma operação no bairro muçulmano, onde Julie havia sido mantida anteriormente. No dia 11 de novembro, por volta da meia-noite, uma equipe da polícia entra no terreno da casa que havia sido usada como esconderijo de Julie. No local, há pessoas armadas e começa um tiroteio. Um dos suspeitos, Fahad Osman, conhecido como Bob, morreu. Os outros são detidos, Gemar Avarage e Gilan Passavelan. Eles são acusados de posse ilegal de armas e ambos são levados para a delegacia para procedimentos investigativos. Inicialmente, os envolvidos no caso negam seu papel no crime, mas à medida que a investigação avança e as primeiras conversas são realizadas, sua posição começa a mudar. Gemar admite que esteve presente na casa onde Julie foi mantida e presta depoimento. Ele explica que concordou em ajudar Jar devido à sua lealdade pessoal a ele e porque Jar regularmente o ajudava, assim como a outros, com álcool e dinheiro. Gemar menciona os nomes dos outros participantes, Efren Talib e um certo Aldous. Segundo ele, este último foi o iniciador da execução e agiu sem o consentimento dos demais envolvidos no crime. Althea, interrogada separadamente, apresenta sua própria versão dos acontecimentos. Ela admite que concordou com o sequestro, mas afirma que não sabia dos planos de matar ou violentar a garota. Segundo ela, achava que tudo se limitaria à intimidação. Nesse meio tempo, Zar permanece em silêncio e exige que a prisão seja considerada inválida, alegando que não há provas contra ele. A investigação estabeleceu que o grupo criminoso era composto por 8 pessoas: Zar, Althea, Gemar, Gilan, Efren, Aldous, Bob, falecido, e Abdili. Fica claro que as ações foram organizadas e faziam parte de uma operação planejada e não resultado de um conflito doméstico, o que levou à trágica morte de uma pessoa. Os acontecimentos ganham grande repercussão na imprensa e a investigação entra em uma fase ativa. Durante o interrogatório, Gemar Varadja contou uma história completamente diferente, que contradizia as palavras de Althea. Ele descreveu em detalhes como foi feito o planejamento, quem participou e de que forma a operação foi realizada. Segundo Gemar, Althea não apenas informou a Zar quando e para onde ela e Julie estavam indo, mas também inventou pessoalmente o pretexto para atrair a amiga ao encontro. Além disso, ela sabia que o utilitário e as pessoas que os acompanhavam já os esperavam na avenida. Segundo a avaliação dos investigadores, suas ações não deixavam dúvidas de que ela se envolveu conscientemente no sequestro. Logo após a prisão dos outros participantes do crime, Aldous e Efren desapareceram. A polícia não conseguiu detê-los imediatamente após o crime. Eles foram declarados foragidos. Os boletins de busca foram distribuídos por todo o país. Gemar ajudou a criar os retratos falados, que foram publicados na mídia. Mas a justiça mostrou-se impotente tanto em 2012 quanto nos anos seguintes, deixando esses dois fora do alcance da lei. Enquanto as investigações estavam em andamento, o destino de um dos detidos, Gilan Posavelano, tomou um rumo inesperado. Ele foi libertado sob fiança em janeiro de 2013. Ele foi acusado de posse ilegal de armas, mas não foi possível reunir provas convincentes de seu envolvimento no crime ou em atos de violência. Alguns meses após ser libertado, no dia 15 de junho, ocorreu um incidente armado em sua casa, em Quezon City. Durante um almoço em família, um desconhecido entrou no quintal e atirou em Gilan. Ele morreu no local. Segundo os vizinhos, o agressor era conhecido da polícia, mas nenhuma prisão foi feita. A esposa da vítima se recusou a colaborar com a investigação e assinou uma declaração proibindo a apuração do incidente. Assim, o criminoso permaneceu em liberdade. Para a investigação, a morte de Gilan representou a perda de uma testemunha potencial. No entanto, mesmo assim, diante da recusa da família em apresentar queixa, o caso foi encerrado. Isso também gerou grande repercussão pública, já que o nome do agressor é oficialmente conhecido. Mas, de acordo com a legislação vigente, a intervenção da polícia tornou-se impossível sem uma denúncia das vítimas. Assim, a maioria dos envolvidos no caso foi presa ou estava foragida.
Althea continuava afirmando que não era responsável pelo crime, negava conhecer Aldous e Efraim, mas os depoimentos das testemunhas, a sequência dos acontecimentos e os fatos comprovados contradiziam sua versão. A investigação foi concluída com uma compreensão clara de quem tomava as decisões, quem agia e quem permanecia em liberdade. Quase 12 anos se passaram desde o assassinato de Julie Ann Rodelas até a emissão da primeira sentença. Durante muito tempo, o caso permaneceu parado. Somente em 2024 foi marcado o julgamento das principais figuras, Jar e Althea Altamirano. A primeira data da audiência, 12 de julho, foi adiada 3 vezes. Os motivos para o adiamento do processo não foram divulgados, mas na opinião da família da vítima, a demora beneficiava exclusivamente os réus. O processo começou em setembro e durou vários meses. Nas audiências foram analisados os depoimentos das testemunhas, os materiais do caso, gravações das câmeras de segurança e a troca de mensagens entre os envolvidos. Ao mesmo tempo, a própria arma de onde partiram os disparos nunca foi encontrada. 2 supostos executores, Efraim Talib e Aldous, continuavam foragidos. Ao final da análise do caso, o tribunal considerou Jar culpado de sequestro, cumplicidade em assassinato e violência. Apesar de sua participação nos disparos específicos não ter sido comprovada, o momento decisivo foi quando ele deu a ordem para eliminar Julie ao saber que ela o havia reconhecido. O tribunal considerou isso como intenção de matar. Zar foi condenado à prisão perpétua, com um tempo mínimo de reclusão de 22 a 40 anos. Além disso, ele é obrigado a pagar uma indenização de 8.000 euros à família da vítima. Em relação a Althea Altamirano, o tribunal tomou uma decisão diferente. Seus atos foram qualificados como participação no sequestro. O tribunal considerou insuficientes as provas de que ela sabia sobre o crime iminente ou sobre a violência. A acusação não conseguiu apresentar provas diretas de sua presença no local do crime após o sequestro ou de contatos com Salas e Efraim. Como resultado, ela foi considerada culpada apenas por um artigo, conspiração para sequestro. Como Althea já havia passado mais de 12 anos atrás das grades até o momento da sentença, o tribunal determinou que o tempo de cumprimento da pena estava totalmente contabilizado. Ela foi imediatamente libertada da custódia. Além disso, foi-lhe aplicada uma multa no valor de 1.600 euros. O tribunal não levou em consideração o papel de Althea na iniciativa de todo o plano, apesar de ter sido ela quem sugeriu a ideia da aula, marcou o encontro, passou as informações para Zar e conduziu Julie ao local do sequestro. A decisão das autoridades judiciais provocou uma reação contundente da família Rodelas. Na leitura da sentença estavam presentes a mãe da falecida, Lous, e vários irmãos e irmãs. Um dos irmãos, Alvin, declarou que o perdão é impossível. A família recorreu ao Supremo Tribunal, insistindo na reavaliação da qualificação das ações de Althea. Na opinião deles, a participação dela no crime foi fundamental. Foi ela quem iniciou o conflito, foi ela quem envolveu Zar no caso, e foi ela quem tinha um motivo pessoal. Além das questões legais, também permaneceram questões éticas. A motivação de Althea nunca foi totalmente esclarecida. A acusação considerou 2 principais versões. A primeira, inveja do sucesso de Julia. Em um mercado de modelos altamente competitivo, qualquer vazamento de informações pessoais poderia custar uma carreira. A segunda versão, ressentimento pessoal e desejo de vingança. Julia realmente alcançou mais. Ela era convidada para novas sessões de fotos, estava ganhando popularidade. O equilíbrio em seu relacionamento foi rompido. Althea não controlava mais a situação e, a julgar pelas mensagens, via a amiga como uma rival. E a perda da posição dominante ela poderia perceber como uma humilhação. A pergunta mais importante, para a qual não foi dada resposta, é: Althea poderia prever as consequências? Formalmente, a resposta é negativa, mas a lógica dos acontecimentos indica o contrário. Althea sabia com quem estava lidando e conhecia a tendência de seu parceiro para a agressividade. Ela participou ativamente da organização dos processos e permitiu que o controle fosse transferido para pessoas propensas à violência. A recusa do tribunal em reconhecer isso como um crime deixou uma profunda fissura na confiança da família Rodelos na justiça. O resultado do processo não foi um ponto final. 2 dos principais executores ainda não foram encontrados. A família continua lutando pela reavaliação do caso. A mãe de Julie declarou que buscará justiça até o fim e chamou a libertação de Althea de uma afronta à memória de sua filha.